Olá, amigos do Instagram, amigos do Facebook. Meu nome é José Silva, sou advogado previdenciarista em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. E eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre as regras de transição por conta da reforma previdenciária. Eu já falei sobre a regra de transição por pontos, o fator 86/96. Já falei sobre a regra de transição na aposentadoria por idade e hoje eu vou falar sobre a regra de transição do pedágio 50%. Mas antes de falar sobre a regra de transição no pedágio 50%, vamos voltar antes do dia 12 de novembro de 2019, portanto antes da reforma, e falar como que se dava a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma previdenciária. Quais eram os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a sua forma de cálculo. Muito bem, antes da reforma previdenciária, você, mulher, tinha que apresentar 30 anos de contribuição, você, homem, tinha que apresentar 35 anos de contribuição. Além disso, tinha que apresentar uma carência mínima necessária de 180 contribuições mensais ou de 15 anos. E aqui nós vamos ter que fazer um pequeno adendo. É que carência não se confunde com tempo de contribuição. O leigo, o segurado, pode pensar, ora, se eu tenho 30 anos de contribuição ou se eu tenho 35 anos de contribuição, fatalmente eu vou ter os 15 anos de carência porque eu contribuí por mais tempo do que 15 anos. E na verdade não é bem assim que funciona. A carência ela não se confunde com o tempo de contribuição. Pode acontecer do homem ter 35 anos de contribuição, mas não ter a carência necessária para se aposentar. E por que isso ocorre? Pelo seguinte, primeiro, o conceito de carência. Carência é o tempo mínimo que você deve contribuir à Previdência Social para que tenha direito a algum benefício previdenciário. Cada benefício previdenciário prevê um tempo de carência ali. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, são 180 contribuições mensais ou 15 anos. Ocorre que a sua contribuição só vai ser computada como carência se você pagar ela em dia. É considerado como carência, diz a lei, a primeira contribuição paga em dia. Portanto, se você paga a contribuição em atraso, no caso do contribuinte individual e do segurado facultativo, essa contribuição paga em atraso não conta para efeito de carência, mas tão somente para efeito de tempo de contribuição. Então, nem sempre ele vai ter a carência necessária, apesar de ter o tempo de contribuição. Veja também que dentre os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma previdenciária, não era exigida uma idade mínima. Então, se você, homem, com qualquer idade, ou se você, mulher, com qualquer idade, atingisse os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, quais sejam a carência necessária e o tempo de contribuição necessário, você poderia pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Como que era feito o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição? Antes da reforma, era a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, descartando as 20% menores, achava-se ali o salário de benefício e sobre o salário de benefício, obrigatoriamente, aplicava-se o fator previdenciário se você não tivesse atingido a regra por pontos. Aplicava-se o fator previdenciário, que na maioria das vezes vinha diminuir, vinha achatar o valor da aposentadoria do segurado. Existiam casos que o fator previdenciário até aumentava esse valor, mas eram casos mais raros. O que era o fator previdenciário? Era uma equação matemática que levava em conta a idade do segurado, o tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida e uma alíquota fixa. Esses eram os elementos da equação e o fator previdenciário era aplicado obrigatoriamente à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é assim que se dava o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição e esses eram os elementos, o desenho da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma.
Após a reforma, o que aconteceu? Após a reforma, foi prevista uma idade mínima para se aposentar, tanto para homem quanto para mulher, de forma que, para aqueles segurados que se filiarem à Previdência Social posteriormente à reforma previdenciária, a eles não são mais possível se aposentar, não é mais possível se aposentar por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição com a reforma previdenciária acabou, salvo nos casos de direito adquirido, que são aqueles casos em que o segurado atingiu os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição antes da reforma. Então, não importa se ele pedir aposentadoria após a reforma, ele vai se aposentar nos moldes antigos. E salvo no caso das regras de transição, onde dentro das regras de transição também é possível se aposentar por tempo de contribuição. Como que funciona a regra de transição a regra de transição do pedágio 50%? Bem, como já falado, antes da reforma, a mulher tinha que atingir 30 anos de contribuição, o homem 35 anos de contribuição. Essa regra do pedágio 50%, ela serve para quem está próximo de se aposentar por tempo de contribuição, faltando 2 ou menos anos, e foi pego de surpresa pela reforma da Previdência. Então vamos lá, uma mulher com 28 anos de contribuição, faltando, portanto, 2 anos para ela se aposentar por tempo de contribuição, foi pega pela reforma previdenciária. O que deve ser feito? Ela deve se aposentar por essa regra de transição. E como que funciona? Ela vai ter que cumprir o tempo que faltava para se aposentar, 2 anos, mais 50% desse tempo. Então vamos lá, ela vai cumprir até os 30 anos, normalmente, como se fosse se aposentar, mais 50% de 2 anos, que é 1 ano, mais 1 ano, ela vai se aposentar não com 30 anos de contribuição, mas sim com 31 anos de contribuição. Então, no total, ela vai levar 3 anos para se aposentar. Da mesma forma, o homem, com 33 anos, vai cumprir o tempo que faltava para se aposentar, 2 anos, chegar aos 35 e cumprir um pedágio de 50% desses 2 anos, portanto, mais 1 ano. Vai se aposentar com 36 anos de contribuição. Portanto, vai levar também 3 anos para se aposentar. Como que se dá a forma de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição nessa regra do pedágio? É a média aritmética simples de todo o período contributivo, desde a competência júri de 94 até o mês anterior à data de entrada de requerimento administrativo da aposentadoria, aplicando-se o fator previdenciário. Então, portanto, essa foi a regra de transição do pedágio 50%. Muito obrigado, espero que tenha entendido e tchau.